Olá, imagina só receber uma mensagem final, sabe? Um testamento com os ensinamentos mais importantes de uma vida inteira. Pois é exatamente isso que a gente vai explorar agora, mergulhando na segunda epístola de Pedro. É uma carta com uma mensagem assim, bem urgente e muito poderosa. Vamos lá? Olha, desde as primeiras palavras, o tom já é de urgência. O autor não está só escrevendo uma carta, ele está deixando um legado, um testamento mesmo. Ele sabe que o tempo dele é curto e o grande objetivo é garantir que esses ensinamentos essenciais continuem vivos, sabe, muito depois que ele se for. E o mais interessante é que, em vez de começar com um monte de aviso pesado, a carta primeiro constrói uma base positiva. Ela apresenta um caminho bem claro para o crescimento espiritual, quase como uma escada de virtudes. E o destino final dessa jornada é algo, uau, extraordinário. A promessa é muito profunda. É a chance de ir além da corrupção do mundo e, como o texto diz, participar da natureza divina. É uma meta de uma elevação assim impressionante. A genialidade aqui está na estrutura. Não é só uma lista aleatória de qualidades boas, sabe? Pedro descreve uma progressão que faz todo sentido, uma escada mesmo, onde cada virtude serve de base para a próxima. Começa com a fé, que é o ponto de partida, e vai subindo degrau por degrau até chegar no amor. Seguir esse caminho, segundo o autor, é o que torna a vida espiritual de alguém eficaz e produtivo. Ok, depois de montar essa base de crescimento, o tom da carta muda. E muda drasticamente. Agora a gente sai da construção e entra no conflito, falando de uma ameaça perigosa que não vem de fora, mas de dentro da própria comunidade. O contraste que ele desenha é gritante. De um lado estão os verdadeiros profetas, que foram inspirados por algo divino. Do outro, os falsos mestres, que agem meio que na sombra, sabe? Introduzindo ideias destrutivas e movidos não pela verdade, mas pela pura ganância. A carta pinta um retrato, absolutamente condenatório dessas pessoas. Elas são descritas como moralmente corruptas, movidas por cobiça e desejos carnais. E aqui tá a ironia mais perigosa de todas. Eles prometem liberdade para os outros, enquanto eles mesmos são escravos da corrupção. Para deixar bem clara a gravidade da coisa, o autor usa uma imagem bem chocante, daquelas que a gente não esquece. Comparar quem volta para a corrupção com um cão voltando ao próprio vômito é um jeito bem gráfico de dizer que para quem conheceu a verdade e depois a abandonou, o estado final é ainda pior do que era no começo. Bom, depois de estabelecer qual era a ameaça, a carta se volta para o seu tema final, a resolução. Ela vai direto confrontar o ceticismo sobre o futuro e reafirmar a promessa de que vai ter sim uma resolução divina para tudo isso. O autor encara de frente o argumento dos zombadores. Eles olham para o mundo e pensam, tudo continua igual como sempre foi, e usam essa aparente estabilidade como prova de que aquele julgamento prometido é só uma promessa vazia. A resposta para esse ceticismo todo começa com uma mudança radical de perspectiva sobre o tempo. A carta argumenta que o que a gente percebe como demora não é uma falha de cronograma, mas sim um reflexo da nossa percepção, que é super limitada. E aqui a gente chega no coração do argumento. A carta lembra que para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que para nós parece uma eternidade, na perspectiva divina, é só um instante. A paciência de Deus funciona numa escala de tempo que a gente mal consegue imaginar. E o ponto crucial é este: a aparente demora não é sinal de negligência, é na verdade um ato de misericórdia. É um tempo extra, uma oportunidade a mais para que mais pessoas possam se arrepender, e não uma prova de que a promessa foi esquecida. Apesar dessa paciência toda, o autor deixa bem claro: o fim vai chegar. E vai ser de forma súbita, inesperada, como um ladrão no meio da noite. A misericórdia abre uma janela de oportunidade, mas ela não anula a certeza do julgamento. E que dia vai ser esse, hein? A carta pinta uma visão apocalíptica muito poderosa. Não é uma mudancinha, é uma renovação cósmica total, através do fogo. O mundo como a gente conhece vai ser completamente desfeito para dar lugar a algo novo. Mas essa destruição não é o fim da história. É dela que surge a promessa final, a criação de novos céus e uma nova terra. Um mundo refeito, onde finalmente a justiça vai habitar para sempre. A carta então vai se aproximando do fim com uma instrução final, uma ordem que meio que amarra todos os temas que a gente viu até agora. A mensagem principal aqui é um chamado à vigilância. Num ambiente cheio de falsos mestres e zombadores, se manter firme, estável na própria crença, é a âncora que impede de ser levado pelo erro.
E as palavras finais nos levam de volta para o começo. O foco retorna para aquele crescimento contínuo, ecoando a ideia da escada das virtudes. A jornada espiritual não é só se defender do erro, mas buscar ativamente o crescimento. A carta termina, assim, com uma nota de esperança bem construtiva e voltada para o futuro. E assim, a carta deixa essa pergunta no ar para a gente pensar. Numa era de tanta desinformação, de fake news, como é que os avisos sobre falsos mestres continuam tão relevantes? O chamado urgente desse texto antigo, para a gente conseguir discernir a verdade da mentira e para construir uma vida sobre uma base sólida de virtude, nossa, continua ecoando de um jeito surpreendente até hoje.